Davi não tinha mais palácio, Davi não tinha mais dinheiro, Davi não tinha mais recursos humanos. É uma pena que às vezes, Deus precisa permitir que alguém perca o seu dinheiro, perca a sua riqueza, perca tudo para se lembrar de Deus, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que isso não aconteça conosco, que mesmo tendo alguma coisa, nós continuemos confiando no Senhor, mas nas horas difíceis, Davi olha e diz assim: somente a luz de Deus na minha vida pode me tirar dessa situação. Então ele ora e diz assim: Senhor, faça brilhar a luz do teu rosto sobre o teu servo. Queridos, a luz de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus é quem garante a nossa vida, é quem sustenta a nossa vida nesse mundo. Pastor, eu estou vivendo um momento terrível. Problemas familiares, dificuldades no casamento, dificuldades com os filhos, dificuldade em tudo. Começa a orar e dizer: Senhor, brilha a tua luz para me ver, Senhor. Brilha a tua luz sobre mim. Mostra o teu rosto para mim, Senhor. Deixe-me ver o seu rosto. Brilha a sua luz sobre mim, para que eu tenha confiança. Davi está dizendo: Senhor, restaura-me, Senhor. Faça eu ver a tua luz de novo. Que nesta noite você saia daqui dizendo: eu quero ver o seu rosto de novo, Senhor. Brilhe o seu rosto sobre mim, Senhor. Restaura a minha comunhão contigo. Queridos, nós vivemos uma vida de altos e baixos, não é verdade? Tem dia que está tudo muito bem, tem dia que a gente parece que já amanhece feliz com tudo dá certo, e o que não dá certo não nos incomoda, Mas tem dia que parece que só falta uma gotinha para fazer derrubar o balde, e parece que a primeira coisa que acontece no dia é cair essa gotinha, E aí a gente tem aquele dia difícil, aquele momento difícil, e algumas vezes a gente acaba tendo um problema muito maior, e às vezes nós fracassamos, nós caímos, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos meio que derrotados por alguns momentos, e algumas vezes esse sentimento vai aprofundando em nossas vidas. E o que eu quero meditar com vocês nesta noite é a partir da seguinte pergunta: é possível a gente se levantar quando a gente sofre uma queda? É possível a gente superar essas dificuldades, essas incertezas? É possível a gente vencer depois de um grande fracasso? Para a gente meditar nesse assunto, eu escolhi 2 textos bíblicos que eu gostaria que todos lessem comigo. A partir desde o início ali, da leitura, nós vamos ler no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 14, e nós vamos ler até o versículo 26. E depois nós vamos ler no Salmo 31. Creio que seja 2 Samuel, capítulo 15, é isto. 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 14, nós vamos fazer essa leitura, nós vamos acompanhar, seja na sua Bíblia, seja aqui no telão, mas é muito importante todos participarem da leitura. Todos podem dizer amém? Então leiamos. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: e fujamos, porque não poderíamos escapar. Dai-vos pressa a caminhar, bem forte, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada.
Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. 1 minuto. Agora vamos ao versículo 24. Todos juntos, amém? E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Agora vamos lá no Salmo também de Davi, capítulo 31, a partir do versículo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porque todos se coluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Continue. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Graças a Deus. Queridos, todos nós, até o rei, costuma passar tempos difíceis. Esse texto que lemos aqui, nós estamos diante da pior crise de Davi como rei de Israel. E não é porque as finanças do reino iam mal, não é porque não havia comida para o povo, não é porque havia uma grande crise social, não. O problema aqui era mais complexo, porque era uma crise política, o que era responsabilidade direta do rei, e era uma crise familiar, que o rei também era responsável por sua família. O que estava acontecendo é que Absalão, um dos filhos de Davi, resolveu tomar o trono dele. Já imaginaram o tamanho do impacto que isso causa?
Já imaginaram o tamanho da decepção de Davi como pai, reconhecendo que ele não foi um bom pai para o seu filho, mas reconhecendo a falta de misericórdia e de consideração do seu filho para com ele. Reconhecendo que, apesar de todos os esforços, os seus aliados políticos, os seus comandantes, os cabeças das tribos de Israel, também não foram leais a ele. E a situação se tornou tão difícil que Davi chamou aquelas pessoas que eram mais próximas, digamos que a corte, e disse: olha, nós não temos outra saída senão fugir. E nós estamos falando do homem que derrubou Golias. Nós estamos falando do homem que se tornou rei, aclamado em Hebrom por todo Israel. Nós estamos falando do homem que tomou Jerusalém da mão dos jebuseus. Agora, olha que ponto as coisas chegaram. E a Bíblia diz que Davi saiu fugido de sua casa, de seu trono, de seu palácio, e as pessoas mais próximas foram a ele, e eles realmente, as pessoas no entorno de Davi, perceberam que parecia uma derrota sem volta. Tanto é que Zadok e Abiatar, que eram líderes do povo, líder do exército, líder do sacerdócio, o sumo sacerdote disse: Davi, vamos levar a arca, que era o mais precioso, o mais simbólico que eles tinham. Mas Davi, no momento de muito equilíbrio, ele disse: volte com a arca, coloque lá no tabernáculo, porque se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor me considerar digno, Ele me deixará vê-la novamente lá no seu lugar. Mas se Ele não tiver prazer em mim, que Ele faça o que Ele considerar melhor. Sabe o que nós vemos aqui, queridos? Um homem esgotado emocionalmente. Lá no Salmo 31 ele diz: eu não aguento mais chorar, eu estou cansado das minhas lágrimas. O meu sofrimento me acompanha todo dia, eu estou enfraquecido pela minha tristeza. Nós vemos o grande Davi com sentimento de inutilidade. Se eu tivesse um momento de inutilidade, não seria nada assustador. Mas você imaginou o homem que derrubou Golias se achar inútil? Pense nisso. E ele disse assim: eu sou um vaso quebrado. Um vaso inteiro era importante para guardar alimento, guardar perfumes, guardar tesouros, guardar riquezas, guardar documentos. Mas um vaso quebrado não valia absolutamente nada. Davi estava psicologicamente abalado, emocionalmente esgotado, psicologicamente abalado. Ele dizia assim: ninguém gosta de mim, ninguém me aprecia, ninguém me ouve, as pessoas fogem de mim. Ele estava com mania de perseguição, dizendo assim: está todo mundo querendo me matar. Eu admito que tinha algumas pessoas querendo, mas também não era todo mundo. Mas quando nós estamos psicologicamente abalados, a gente cria essa mania de perseguição. Está todo mundo contra mim. Espiritualmente ele estava um farrapo, enfraquecido. Ele disse assim: os meus pecados, as minhas culpas vieram até mim. E em matéria de pecado, vamos admitir que Davi tinha alguns bem pesados, né? Ele fugindo de Absalão e lembrando do seu adultério com Batseba. Ele fugindo de Absalão e se lembrando da sua missão como pai, como rei, em aplicar a lei, quando o seu filho Aminon violou a sua filha Tamar. Ele se sentia enfraquecido, porque ele se lembrava: eu mandei matar Urias. E aí, irmãos, nós vemos Davi caindo num quadro que poderia facilmente ser considerado um quadro depressivo.
Se Davi chegasse num gabinete pastoral, esse diagnóstico que ele faz de si, certamente alguns pastores fariam. Davi, espiritualmente, você está vivendo um momento difícil. Você está vivendo um momento complicado. Se ele fosse um psicólogo, um terapeuta, certamente ele dizia: você não está psicologicamente bem. Você não está legal. E é possível que tenha gente que esteja olhando para Davi e se vendo no espelho. Que isso, pastor? Mas somos todos crentes aqui. Será que isso acontece com crente? Ora, Davi, apesar de todas essas coisas, era um servo de Deus. E ele chega nesse ponto, parece que Davi está como um carro parado na lama, ele não consegue sair dessa situação. E você, consegue? Você consegue sair dessa situação? Tem muita gente achando que o seu quadro não tem saída, não tem solução. Mas graças a Deus que Davi tinha um Deus a quem clamar. É por isso que lá no Salmo 46, ele diz assim: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor está comigo, o Senhor dos exércitos está comigo em todas as situações. Davi tinha um Deus a quem clamar. Eu quero dizer para você nessa noite que você também tem um Deus a quem clamar nesta noite. Não importa se você está vivendo um quadro de dificuldade emocional, não importa se você está se sentindo rejeitado, amargurado, culpado, desprezado, perseguido, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Davi, está aqui nesta noite. E a Bíblia diz que Davi fugiu. E depois de um tempo ele retorna. Quando os seus aliados, os seus exércitos conseguem garantir-lhe a segurança do trono, ele retorna. Mas o que nós queremos observar nesta noite aqui? Como Davi recomeçou? Porque tem muita gente, irmãos, que quando enfrenta um quadro como esse, ele não acredita mais que pode recomeçar. E então, as fraquezas emocionais, a pressão, a decepção, a amargura, começa a trazer para ele um sentimento de que não dá para recomeçar. E então, ou ele toma uma atitude de, às vezes, atentar contra a própria vida, ou ele diz assim: eu não quero mais nada, eu vou ficar no meu canto, eu não acredito em mais nada, não tem saída, e ele fica caído à beira da estrada. Mas Davi se levantou. E aqui nesse Salmo 31, ele relata, no seu diálogo com Deus, aquilo que pode ser uma orientação para nós, quando estamos passando momentos difíceis. A primeira coisa que ele diz, vou pedir o Micael para colocar lá o versículo 14, do Salmo 31, e depois o versículo 15. Ele diz assim: mas no meio de tudo isso, eu continuo confiando no Senhor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Eu não estou falando aqui, queridos, de uma confiança alienada, de uma confiança que é baseada em alienação, em negação da situação que você vive, porque isso às vezes nos leva a uma letargia. Eu confio em Deus, então não preciso fazer nada, Ele vai fazer tudo milagrosamente. Ou às vezes uma confiança delirante que nos enche de fantasia. Não, estou falando de uma confiança consciente em Deus. Ele diz assim: tu és o meu Senhor, todos os tempos da minha vida estão em tuas mãos. Sabe o que Davi está dizendo? Apesar de tudo, eu continuo confiando que o Senhor é aquele que tem o controle sobre tudo na minha vida.
É como se Davi estivesse usando aquela expressão que a gente diz assim: Deus está no controle. Se você usa essa expressão apenas como um mote, apenas como uma desculpa para não fazer nada, você não está agindo bem. Mas quando você diz assim: eu confio que Deus está no controle, porque eu creio que Ele tem uma vontade, e se eu vivo segundo a vontade de Deus, Ele fará o melhor para mim. Você está no caminho certo. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará aquilo que você não pode fazer. Aliás, deixa eu esclarecer uma coisa aqui sobre Davi, que às vezes as pessoas confundem. As pessoas acham que o fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus tem a ver com perfeição de Davi. Não é verdade. Ah não, Davi era segundo o coração de Deus, porque quando Deus o chamou, ele era perfeito. Davi nunca foi perfeito nem antes, nem durante, e muito menos depois. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava em Deus para cumprir os propósitos dele na sua vida. Aquela mesma confiança de enfrentar o gigante Golias, aquela mesma confiança de rodear e vencer os jebuseus e tomar Jerusalém, aquela confiança não acabou. Eu quero te convidar nessa noite para restaurar a sua confiança no Senhor. Restaura a sua confiança no Senhor, confia no Senhor. Deus continua assentado no seu trono, Deus continua sendo todo poderoso, e tudo está em suas mãos. Eu, contudo, confiei em ti. Mas Davi não só confiou, mas ele orou buscando ajuda. Olha o versículo 15. Diz assim: por isso, livra-me dos meus inimigos, daqueles que querem me destruir. Faça brilhar, olha que coisa poderosa, olha que palavra poderosa. Faça brilhar a luz do teu rosto sobre o teu servo. Salva-me pelo seu imenso amor. Queridos, Davi não tinha mais recursos humanos. Davi não tinha mais exército. O seu exército se dividiu. Sim, alguns do exército de Davi passaram a seguir Absalão. Davi não tinha mais aqueles seus grandes conselheiros. Alguns deles seguiram Absalão. Davi não tinha mais o poder do trono. Quando as pessoas chegavam diante do rei, as pessoas se curvavam diante do rei, as pessoas se curvavam e reconheciam que o rei tinha um poder dado por Deus a ele. Queridos, nesse momento Davi não tinha mais trono, Davi não tinha mais palácio. Queridos, momentos difíceis, Davi não tinha mais posição. Davi perdeu o seu poder. Davi não tinha mais as riquezas que ele tinha, porque ele perdeu o seu palácio. Davi, depois de velho, volta a fugir, como fez quando era jovem, diante de Saul. E então, ele diz assim: Senhor, faça brilhar o seu rosto sobre nós. Queridos, esqueça posição social, riqueza, intelectualidade, títulos, funções, cargos. Isso não garante nada para ninguém, queridos. Tudo isso é passageiro, tudo isso acaba, ainda que nós, quando estamos exercendo uma posição de poder, às vezes pensamos que aquilo vale alguma coisa. Olha, é a mesma coisa de uma bolha que é estourada pelo vento, não vale nada, não garante nada. Davi não tinha mais poder. Algumas pessoas se fiam, confiam no seu dinheiro, mas
mas o dinheiro não é a solução para a vida das pessoas. O dinheiro é um meio, é uma maneira, mas o dinheiro não pode ser um fim, o dinheiro não pode ser o nosso objetivo, o dinheiro não pode ser a nossa confiança, porque ele também pode acabar. Quanta gente eu conheci, fazendeiro, dono de empresa, e que de um momento para o outro a crise bateu e ele ficou pobre. Quem se lembra lá? Vamos voltar um pouquinho na história. Essa garotada aí não vai saber o que é isso, mas quem se lembra em 1990, quando mudou o presidente da República aqui no Brasil, e de um dia para o outro ele mandou prender o dinheiro das pessoas. Quando Fernando Collor foi eleito presidente da República, e ele arrumou um ministro da Fazenda que era de ascendência lá do Oriente, e ele falava minha dinheiro, minha moeda, ele não sabia nem falar nada direito, e ninguém entendia o que ele falava, e as pessoas foram no banco no outro dia e não tinha dinheiro. Porque o dinheiro é passageiro. Davi não tinha mais palácio, Davi não tinha mais dinheiro, Davi não tinha mais recursos humanos. É uma pena que às vezes, Deus precisa permitir que alguém perca o seu dinheiro, perca a sua riqueza, perca tudo para se lembrar de Deus, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que isso não aconteça conosco, que mesmo tendo alguma coisa, nós continuemos confiando no Senhor, mas nas horas difíceis, Davi olha e diz assim: somente a luz de Deus na minha vida pode me tirar dessa situação. Então ele ora e diz assim: Senhor, faça brilhar a luz do teu rosto sobre o teu servo. Queridos, a luz de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus é quem garante a nossa vida, é quem sustenta a nossa vida nesse mundo. Pastor, estou vivendo um momento terrível. Problemas familiares, dificuldades no casamento, dificuldades com os filhos, dificuldade em tudo. Começa a orar e dizer: Senhor, brilha a tua luz para me ver, Senhor. Brilha a tua luz sobre mim. Mostra o teu rosto para mim, Senhor. Deixe-me ver o seu rosto. Brilha a sua luz sobre mim, para que eu tenha confiança. Davi está dizendo: Senhor, restaura-me, Senhor. Faça eu ver a tua luz de novo. Que nesta noite você saia daqui dizendo: eu quero ver o seu rosto de novo, Senhor. Brilhe o seu rosto sobre mim, Senhor. Restaura a minha comunhão contigo. E finalmente, Davi se abrigou no Senhor. Olha o que diz o versículo 19 e 20 do Salmo 31. Como é grande a sua bondade para com aqueles que respeitam e obedecem o Senhor. O Senhor mostra bondade a todos que procuram a sua proteção. No abrigo da sua presença, o Senhor os esconde dos planos malvados e das palavras mentirosas dos homens. A sua presença será o nosso abrigo perfeito. Queridos, eu era bem crança, e a gente morando na roça, no tempo que roça era roça mesmo, sem luz, sem energia, era uma vida completamente diferente do que a gente vive hoje. Nós naquele tempo não imaginávamos a vida de hoje, e quem nasce nos dias de hoje não imagina a vida como era naquele tempo. E uma vez nós fomos à rua, fomos na vila, comprar algumas coisas, e quando nós voltamos deu uma tempestade. O tempo fechou, irmãos, em coisa de minutos. E a gente andava a pé, uma distância de uns 4 quilômetros, e de um momento para o outro começou a relampejar, e começou a cair granizo. É a primeira lembrança que eu tenho de cair granizo. E eu estava com meu pai, e ele disse: vamos entrar ali.
Ali tem um lugar que dá para esconder. E ali realmente tinha, não era uma caverna exatamente, mas era algo parecido com uma caverna. E a gente estava lá dentro, lá fora, relampejando, tudo escuro, né? A gente via a luz do relâmpago e a gente via o gelo caindo. E eu, lógico, morrendo de medo, né? Mas ali eu estava abrigado. Quando é que a gente precisa de abrigo? Nos momentos difíceis. Quando é que a gente precisa de abrigo? Na hora da chuva inesperada. Quando é que a gente precisa de abrigo? Na hora da tempestade. Por isso que não tem problema se você enfrenta tempestade na sua vida. Vamos tirar aquela ilusão de que o servo de Deus tem uma vida sem tempestade. Tire essa ilusão da sua cabeça. Agora, uma coisa eu posso te dizer: no meio da tempestade, o servo de Deus tem abrigo. Nós nos abrigamos no Senhor. Lá no Salmo 127, ou melhor, no Salmo 27, Davi diz assim: quando o dia da tempestade chegar, o Senhor me esconderá no recôndito do seu tabernáculo. Sabe o que é o recôndito? É o lugar mais escondido que tiver. Está com dificuldade? Tem um abrigo para você nesta noite. E esse abrigo não sou eu não posso te abrigar, até porque eu vivo lutando com as minhas próprias dificuldades, então eu não posso fazer muita coisa por você. O que eu posso fazer é te ajudar em oração, mas eu não tenho varinha mágica, tá? Não tem. Aliás, se alguém disser para você que tem, fuja, é mentira, é charlatão, é mentiroso, é enrolado. Ninguém tem solução mágica. Agora, eu posso te dizer, tem abrigo onde você se abriga, eu me abrigo, a sua família se abriga, a sua casa se abriga, esta igreja se abriga, porque Davi diz aqui que ele é o nosso abrigo perfeito. Aleluia. Nesta noite, não é incomum que você esteja enfrentando dificuldades. Até por ser fiel a Deus, nós enfrentamos dificuldade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz no capítulo 3 de uma das suas cartas, ele diz assim: porque todos aqueles que piamente servirem a Cristo padecerão perseguições. Então, fique tranquilo, está difícil, tem problema, tem, mas não falta abrigo, não falta solução, não falta proteção. Nós estamos protegidos debaixo da mão do Senhor. O fim do ano é uma época complexa para a gente, porque é uma época de muita festa, né? De muitas confraternizações, e que parece que por causa da pandemia que nós ficamos uns 2 anos assim, meio que no limbo, né? A gente não podia festejar muito à vontade, era um negócio meio complexo assim, a gente com medo de adoecer, com medo de reunir alguém ir lá e acabar com a nossa reunião. Então nós ficamos um tempo assim, mas do ano passado para cá, explodiu comemoração de tudo, graças a Deus por isso. Mas existe uma coisa muito comum no fim do ano também: depressão, decepção por causa dos planos que nós não alcançamos. Puxa vida, eu fiz tantos planos para esse ano e eu não consegui. Aquele emprego que eu tinha quase garantido não deu certo. Eu não consegui, me formar neste ano. Eu perdi os meus bens esse ano. Eu tomei um prejuízo. E aí, quando vai chegando o fim do ano, a gente vai sendo tomado de um certo sentimento de tristeza, de amargura. E muitas vezes, enquanto alguns estão reunidos festejando, e não é culpa de quem está festejando, tá? Então pode festejar, mas saiba que enquanto tem alguns festejando, tem muita gente chorando, amargurado, sofrimento, amargura. E talvez você esteja aqui assim, ou talvez você esteja nos ouvindo pela rede social e esteja se sentindo assim. Eu quero te dizer uma coisa: confia no Senhor. Confia no Senhor, que Ele sabe o tempo e a hora. Às vezes algumas coisas que nós planejamos, nós não alcançamos, porque talvez não era a hora própria para isso. Talvez nós não estávamos nem prontos para isso.
Ou talvez algumas coisas aconteceram porque nós não temos o controle de tudo. Tudo que envolve a vontade do outro e a liberdade do outro, a gente não tem controle sobre isso. Não tem. Qual pai que não quer ter os seus filhos aqui na igreja? Todo pai tem, mas os filhos crescem, a gente não tem mais controle disso. Não é verdade? Quem é que não quer ter aquele emprego que seja justo para todo o esforço que você fez? Todos querem, mas não depende só de você. A peneira é muito fina, a seleção é muito criteriosa. E tem o famoso QI, que não é coeficiente de inteligência, mas é quem indica. E às vezes você vê lá, ocupando o lugar, alguém que está muito abaixo das suas qualificações, e aí a gente fica amargurado, não está no seu controle. Mas nesta noite, não deixe a tristeza destruir seu coração. Não deixe a amargura destruir seu coração. Pelo contrário, levanta os teus olhos. Veja que tem um Deus que continua cuidando de nós. Continua cuidando de nós. Essa semana eu falei com uma pessoa que se mudou e perguntei assim: vocês estão se alimentando bem? E ele disse: a comida é horrorosa, pastor, mas fome a gente não passa. Porque nem sempre a gente tem a comida que a gente quer, né? Franguinho caipira, tudo de primeira. De vez em quando a gente come a comida que a gente precisa comer. Mas Deus continua cuidando de nós. Ele continua cuidando de nós. A luz de Deus não se apagou. O Senhor vai brilhar a sua luz sobre o seu rosto. O Senhor vai mostrar-se a ti. E você vai ser guiado pelo Senhor. E você vai poder dizer: eu estou abrigado nos braços do Senhor. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Não desista. Não deixe que momentos difíceis seja o significado da sua vida. Não, a sua vida é muito mais do que isso. Coloca a sua vida aos pés do Senhor. Coloca a sua vida aos pés de Cristo. E Ele tem resposta para a sua vida. Eu quero perguntar nesta noite se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo. Talvez você está tão incerto da vida porque você ainda não conhece a Jesus ou ainda não se comprometeu com Ele. Mas o Senhor está aqui te chamando: vem. Quero abençoar a sua vida. Quero fortalecer você. Eu quero trazer paz para o seu coração. Eu quero te abrigar. Uma vez Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintainhos. O Senhor tem proteção para a sua vida. Entregue a sua vida a Cristo.